Olá a todos, eu sou o professor Diego Nunes Brandão, do Cefet do Rio de Janeiro, do Laboratório de Pesquisa de Computação Científica. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu desenvolvo, que é sobre monitoramento automático de recursos hídricos com dispositivos de baixo custo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do professor Jader Lugon e do professor Wagner Rambaldi para eu apresentar o meu trabalho para vocês aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre mim e sobre o Cefet antes de apresentar esse trabalho. Eu sou doutor em computação e mestre em computação também pela Universidade Federal Fluminense. Sou bacharel em matemática aplicada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Desde 2010 eu sou professor do Cefet. As minhas linhas de pesquisa elas são na área de métodos numéricos para equações diferenciais e computação de alto desempenho, coisas que eu trabalhei durante o mestrado e o doutorado, e mais recentemente sistemas embarcados e inteligência computacional. O Cefet, que eu trabalho desde 2010, é uma instituição centenária, né? Ela iniciou em 1917 e ela oferece hoje cursos de graduação, de ensino médio técnico e de pós-graduação, tendo campus em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro, sendo a sede no bairro do Maracanã, no município do Rio de Janeiro. A nossa sede ela tem no centro dela um bosque com árvores centenárias, é algo bem bucólico, segundo alguns pesquisadores que vão lá encontrar, né, trabalhar com a gente. Então é um ambiente bem agradável. Esses daqui são alguns cursos que o Cefet oferece. E desde 2016 a gente oferece também o curso de mestrado em ciência da computação, com ênfase em ciência de dados, que é o programa de pós-graduação em ciência da computação, PPSIC. O PPSIC ele tem hoje duas linhas de pesquisa, uma de aprendizado de máquina e otimização e a outra de gerência de dados e aplicações. A gente desenvolve projetos, né, em diferentes temas. Alguns desses temas têm ligação com o meio ambiente, né? Aqui eu enumerei só alguns deles: predição de consumo de fertilizantes no Brasil, agregação temporal na previsão da temperatura do Oceano Atlântico, o projeto que eu vou apresentar hoje para vocês, que é monitoramento ambiental com rede de sensores de baixo custo, e outros envolvendo predição de propriedades do solo, especificamente a quantidade de água retida no solo e estoque de carbono em solo, e um outro também de redes sem fio subterrâneas. Mas vamos voltar aqui o que interessa, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão de monitoramento automático de recursos hídricos com dispositivos de baixo custo. Esse é um trabalho que eu desenvolvo desde 2013. Esse trabalho ele começou com um projeto do CNPq com a Vale para estimular que os estudantes do ensino médio técnico, estudantes da graduação, eles ficassem eles seguissem na área de ciências exatas. E ele foi desenvolvido na fase inicial com o professor Antônio José da Silva Neto, o professor Jader Lugon e o professor Wagner Rambaldi Teles. Hoje ele já conta com apoio da FAPERJ e eu consegui trazer outros pesquisadores para trabalhar nesse projeto, os professores do Cefet, Bruno Guedes, Cristiano Carvalho e Fabrício Lopes, e os professores da UF, Rafael Guerra e Cristiano Braga. Eu vou seguir esse roteiro aqui nessa apresentação. Eu vou dar uma pequena introdução, falar algumas coisas que provavelmente todos vocês que estão assistindo são, né, ou pesquisadores ou professores ou alunos do AMB Hidro. Vou falar um pouquinho também sobre modelagem computacional para depois falar sobre a questão do monitoramento ambiental. E aí a gente fala o porquê do monitoramento automático, partindo primeiro do monitoramento manual e como é que a gente desenvolveu o sistema que a gente trabalha hoje, que é o que a gente denominou de PRO+,
baseado na plataforma Arduino. Como todos sabem, a água é essencial à vida, né? E ao longo dos anos a gente tem sofrido crises de abastecimento devido à escassez de água, né? Então a gente está numa busca constante por novas fontes de abastecimento, né? Reaproveitamento de água, né? Aproveitamento de água de chuva e medidas também para controlar a poluição, né? Como é que a gente não pode lançar os poluentes de qualquer forma, né? No sistema num corpo hídrico, né? No mar, no oceano, etc. E a gente tenta fazer isso com controle das fontes contínuas, né, de poluição que são contínuas, por exemplo, o esgoto de residências, né, ou controle de fontes eventuais. Por exemplo, você tem um acidente numa estrada, como é que a gente faz o controle, né, desse produto que pode chegar ali no corpo hídrico, né, para evitar que ele chegue no corpo hídrico. Mas é importante que a gente saiba que a água, né, como é que é o consumo de água no país. Né? Aqui é um dado da Agência Nacional de Águas, a ANA, de 2019, que ela mostra que a retirada de água, né, a utilização de água, de água potável foi de 52% só para irrigação. Esse número, se vocês pegarem o de 2009, você percebe que teve uma pequena redução, né, no consumo de água pela irrigação. Acho que isso se deve a novas técnicas de cultivo, né, e as novas tecnologias que têm permitido o uso um pouco mais racional da água. Em contrapartida, a gente tem 23% de consumo de água no abastecimento urbano. Só que aqui é uma questão interessante, porque a gente tem muito desperdício de água com vazamentos, né? Enquanto no Japão a água que ela sai da empresa de fornecimento de água e chega nas residências, ela sofre somente 3% de perda, né, com vazamentos, etc., enquanto no Brasil isso é maior do que 30%, se eu não estou enganado, tá? E um outro ponto a se observar é que essas entidades que consomem água, elas também poluem a água, né? Então você tem a poluição na irrigação, devido a você jogar algum pesticida e etc. E isso chega, né, acaba chegando no lençol freático ou mesmo num rio, né? No caso as residências, elas, né, através da eliminação do esgoto, também acaba voltando para o corpo hídrico. Então, nesse contexto, é interessante que a gente faça um monitoramento da qualidade da água que é consumida, né? E essa qualidade da água, ela tem os padrões a serem seguidos, o que é uma água boa, né? Digamos assim. Então, você tem a Lei das Águas no Brasil, que ela fala sobre a responsabilidade de toda a sociedade de cuidar, né, dos nossos recursos hídricos. Né? Você tem a questão da qualidade da água, que ela é determinada pela resolução da CONAMA 357, e no caso do Estado, você tem algumas leis que falam sobre isso também. E a qualidade de água, ela pode ser obtida com tratamento físico, químico e biológico da água, e ela é monitorada através de um controle que é feito por meio de amostragem e análise. Então, no caso, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, você faz esse controle por meio você tem a estação elevatória do Rio Guandu e lá você faz uma coleta, né? Você tira uma amostra de água e leva para o laboratório para fazer essa análise. O importante é que a gente, deveria ser uma preocupação de todos nós, né? É de não despejar material que ele não possa ser tratado pelo sistema de tratamento de esgoto, por exemplo. Então, quando eu jogo um óleo
de cozinha na pia ou na privada, isso é um problema, porque o sistema de esgoto não está preparado para fazer esse tratamento. Então, é importante a gente saber que, no caso aqui, você tem diferentes, como eu havia dito, né? Você tem a questão do despejo contínuo, né? E você também tem aqueles despejos eventuais, que a gente poderia dizer que são acidentes ambientais, tá? E no caso do Brasil, a gente tem aqui, por exemplo, um acidente ambiental que causa, né, a poluição do corpo hídrico, muito comum, que é a questão de acidentes rodoviários. Então você tem um caminhão, por exemplo, passando na rodovia Presidente Dutra, né, em cima do Rio Guandu, e aí acontece um acidente, um caminhão carregado, por exemplo, de gasolina, essa gasolina ela poderia ser toda despejada no Rio Guandu e gerar sérios problemas. Parece meio que exagero, né? Mas no Rio de Janeiro a gente tem 37% de acidentes ambientais, né, decorrentes desses acidentes, desses problemas rodoviários. E aqui, olha, eu tenho dois exemplos, olha. Né, em 2008, na altura do quilômetro 224, a gente teve um tombamento de uma carreta-tanque com 35 quilolitros de álcool anidro, o que resultou no vazamento de 20 quilolitros do produto, que atingiu o solo, a mata e as redes de águas pluviais, né? E em 2008 também, aí alguns meses depois, você também teve um acidente lá na cidade de Resende, que gerou um vazamento de mais de 8 mil litros de um pesticida, tá? Atingindo aí o rio Parapitinga e o Paraíba do Sul. Tá? Acabou gerando interferência no abastecimento de várias cidades, né? Da região do sul fluminense do Rio de Janeiro, e um problema por quê? Porque é um problema ainda, né, maior ainda, porque o Rio Paraíba do Sul, ele é o rio que abastece o Rio Guandu, e o Rio Guandu é um rio que é responsável por mais de 70% da água de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então são mais de 5 milhões de pessoas, bem mais do que 5 milhões, acho que se eu não estou enganado, são 11 milhões de pessoas no Grande Rio, sendo atingidas podem ser atingidas por esse problema, né, por esse acidente. E as consequências, né, são inúmeras. Se eu pensar só na questão do ser humano, né? A gente pode ter câncer, pode ter leptospirose, né? Cólera, né? Então a água é de extrema importância, a gente tem que cuidar muito bem dela. Só que, né, o homem ele acabou alterando o ciclo hídrico, né, o ciclo hidrológico, né? Então aqui eu tenho a figura representando, né, a ação do homem, como é que ela modificou, né? Antes você tinha, né, tem água no rio, né, tem água no mar e etc. Essa água ela se evapora, vai para as nuvens, sofre uma condensação, se precipita e volta para o solo, né? Mas ou volta para o mar, ou volta para o rio, ou volta para o solo. No solo ela infiltra na terra, acaba indo parar no lençol freático, né? E fica sempre nesse ciclo. Com a ação do homem, o que a gente tem? A gente tem um lixão eliminando o chorume, que acaba caindo no lençol freático, né, e depois acaba atingindo o corpo hídrico e etc. Né, ou chega nas casas, né, essa água contaminada, etc. As casas por si só, né, com esgoto clandestino, jogam de volta para o rio. Então você aqui tem um grande problema. Né? O homem acabou gerando um grande problema para o ciclo hidrológico. E é importante que a gente entenda esse ciclo e que a gente consiga trabalhar, né, desenvolvendo modelos que ajudem a gente
a reverter um pouco essa poluição gerada pela ação do homem, né? Eu posso trabalhar tentando entender essa poluição com experimentos reais ou deixando essa poluição acontecer, o que não é o que a gente quer, né? Ou eu posso fazer um experimento real e acabar gerando uma poluição do corpo hídrico, mas isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é o que? A gente trabalhar com a questão da modelagem computacional. Por quê? Porque a gente consegue desenvolver modelos numéricos que vão ajudar a gente a entender o que vai acontecer naquele corpo hídrico, naquele corpo d'água, né? Sem afetar, sem poluir o nosso bem, né? O nosso corpo hídrico. Então a gente consegue fazer uma simulação, por exemplo, que mostre a questão de uma mancha de petróleo na Baía de Guanabara, né, na Baía de Angra e etc. E fazer essa simulação para determinar onde que a gente coloca barreiras de contenção para que essa mancha de petróleo, por exemplo, não chegue, né, no litoral, igual aconteceu no ano passado, né, em 2019, aconteceu a chegada de óleo cru em todo o litoral do Nordeste brasileiro, afetando diversas, né, regiões, né, diversas praias, poderia chegar inclusive a Abrolhos, né, que é uma reserva marinha de hiperimportância, ou, por exemplo, no caso dos desastres, né, de Minas Gerais, né, Mariana, por exemplo, que, né, você teve aí a contaminação do Rio Doce e essa contaminação chegou até a região ali do Parque de Abrolhos, no sul da Bahia, né? Então, ao invés da gente deixar isso acontecer, ou a gente tentar colocar uma barreira numa região, né, que a gente não sabe se o óleo vai passar nessa região, não, eu faço uma simulação computacional e ela me determina a priori aonde com um certo grau de assertividade, para onde que é a mancha, né, esses dejetos eles vão se deslocar e aonde que eu deveria colocar fazer a questão da minha retenção, né, colocar as minhas barreiras para reter isso. Então, coisas que eu já falei, né? Por que utilizar modelos, né? O custo é muito menor, né, do que eu tentar fazer uma representação experimental, né, reproduzir um rio em laboratório, por exemplo, ou ir a um rio e tentar reproduzir aquele experimento de uma poluição nele, né? E o erro, por exemplo, de eu jogar um petróleo num modelo computacional é muito menor do que eu jogar um petróleo na Baía de Angra dos Reis, por exemplo, e deixar esse óleo ali in natura acabar chegando e contaminando toda a região da Ilha Grande, etc. Elas permitem, né, os modelos eles permitem que a gente aprenda, né, olha, se eu tenho essa correnteza, né, se eu tenho essa vazão no rio, a minha poluição, meu agente poluente, ele vai chegar em tal local. Se a vazão é menor, né, se eu tenho menos vento, se eu tenho uma quantidade menor do poluente, vai acontecer uma outra coisa, né? Então, ela permite que a gente simule diferentes cenários, né? E permite também que a gente faça alguns treinamentos de aonde colocar barreiras de contenção e etc. Vão encurtar o nosso tempo de análise, né? Então eu consigo ter um modelo funcionando ali e treinado bonitinho num tempo muito menor, né? Então é uma ferramenta de extrema importância para o meio ambiente, né? Para a sociedade, não só para o meio ambiente, né? Para a sociedade de forma geral. Em geral, que a gente, nesse caso, a gente trabalha com modelos difusivos advectivos, né? Aqui eu tenho aqui a minha equação de advecção de fusão, né? Eu tenho a concentração da substância, que pode ser um poluente,
eu tenho, né, o meu coeficiente de difusão, eu tenho o meu coeficiente de a minha velocidade, né, de advecção, né? Então, essa equação ela consegue descrever, no caso aí de um corpo hídrico, muito bem o transporte desse meu poluente. Só que essa equação é uma equação geral, mas eu preciso adequar ela para o meu corpo hídrico em si. Então, eu estou trabalhando no rio Guandu, eu estou trabalhando no rio Parapitinga, eu estou trabalhando no rio Botas, eu estou trabalhando no rio Doce. Então, para cada um desses rios, eu vou ter que calibrar esse meu modelo. Então, eu vou calibrar esse meu modelo como? Eu vou calibrar ele com a questão do meu relevo, né? O relevo do rio, né? O formato do rio, esse modelo ele precisa ser adequado para isso. E, além disso, eu preciso também calibrar a questão, olha, a vazão da água, né? Como é que é o meu coeficiente de advecção? Como é que é o meu coeficiente de difusão? Né? Então, eu posso fazer isso com tentativa e erro, né? Então, isso acaba sendo ruim, né? Porque acaba ficando uma coisa muito específica. Eu posso fazer por meio de algoritmos, coisas que vocês já ouviram falar, né? Problemas inversos. Mas aí eu também tenho um problema, porque a quantidade dos meus dados ela acaba sendo, né, no caso, para eu trabalhar seria uma justificativa para eu trabalhar com problemas inversos, né, que a quantidade dos meus dados eles são superiores à quantidade de incógnitas do meu problema. Mas aí aqui eu comecei a falar de uma coisa importante, que são os dados, né? A melhoria dos modelos ela depende dos dados que vão ser utilizados, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com um modelo um pouco mais complexo, né? Então eu vou trabalhar com a questão do pH também da água, eu vou adicionar essa informação. Eu vou adicionar a questão do oxigênio dissolvido. São duas propriedades da água, por exemplo, que afetam muito a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, né? Mas como é que eu pego esses dados? De onde que saem esses dados? Aqui eu estou mostrando para vocês a questão do monitoramento no Rio Guandu, né? Aqui na bacia do Rio Guandu, né? Então eu tenho esses pontinhos que estão representados aqui, né? Então são diversos pontos que eles fazem um monitoramento automático do Rio Guandu. Só que repara, olha, são pouquíssimos pontos, né? Mas por que são pouquíssimos pontos? Porque o custo para você fazer esse monitoramento automático ele é alto. Os sensores envolvidos eles custam algumas dezenas de milhares de reais aí. Então isso acaba inviabilizando um pouco esse monitoramento. Aí acaba que as pessoas elas realizam os monitoramentos manuais. Então você tem, né, um rio lá, você vai lá e faz uma campanha para verificar a vazão do rio, né, a quantidade o pH do rio, a quantidade de oxigênio dissolvido, isso a gente pensando, né, em modelos para qualidade de água. Então você acaba limitando a quantidade de dados, porque é um grupo, né, de pessoas que vai fazer aquela medição, então você tem a medição. Por exemplo, se eu faço a medição agora no mês de outubro, eu vou ter esses dados só de um dia ou dois, né, do mês de outubro, mas eu não tenho uma medição contínua, né? Isso não é o ano de 2020 inteiro. Eu tenho problema também de precisão nas medições. Os sensores eles são bem calibrados, eles te dão dados significativos, mas, por exemplo, como está envolvendo o ser humano para fazer essas medições, você acaba tendo, você pode ter erros nessas medições, né? O monitoramento automático ele me dá algumas vantagens, né? Ele eu consigo se eu conseguir desenvolver ele de baixo custo, eu vou conseguir uma quantidade maior de dados, né? E eu gostaria que ele também fosse sem fio, que eu não precisasse ir lá numa campanha, entrar dentro do rio e ficar fazendo essas medições, né?
E além disso, eu gostaria que ele fosse econômico em relação à energia. Porque, por exemplo, se eu tiver que ficar trocando a bateria dos meus sensores que estão lá medindo o rio, medindo as propriedades do rio, as propriedades da água, é, todo mês, isso acaba gerando que eu estou tendo que fazer uma campanha também todo mês, né? Então, eu gostaria de colocar esses sensores lá para ficarem medindo essas propriedades da água, do rio, e eu tivesse que fazer essas trocas de bateria, por exemplo, a manutenção dele a cada 2 meses, a cada 3 meses, para reduzir um pouco isso, e que isso pudesse ser feito por pessoas não tão especializadas assim, tá? Visando sempre a economia. A gente conseguiu fazer um sistema para isso, tá? Para fazer esse monitoramento com baixo custo, e a gente utilizou para isso a plataforma Arduino, né? O Arduino ele é uma plataforma eletrônica de código aberto baseado em hardware e software, né, que seja fácil de usar. Ele não requer que a gente fique gravando igual outros sistemas VHDL, por exemplo, né? A implementação de aspectos de hardware, ele utiliza uma biblioteca em C, então é muito mais simples, né? Eu abstraio muito dos detalhes do hardware, tá? E além tem uma outra característica interessante dele é que ele tem uma IDE que é multiplataforma, né? Então consigo trabalhar com ele no Windows, no Mac ou no Linux. A primeira versão do sistema que a gente desenvolveu, essa arquitetura que está aqui, tá? Ela foi desenvolvida em 2015, a gente conseguiu fechar essa arquitetura, tá? Ela tinha uma arquitetura que tinha um sistema fixo e tinha um sistema móvel, tá? Então eu espalhava diversos sensores, né? Nós com sensores de oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade da água e pH, eu espalhava diversos sensores num rio e eles se comunicavam com uma central. E uma questão também, só que esse tipo de arquitetura você tem problema que pode gerar de alguém se interessar de roubar até esses sensores, né? Achar que o valor dele tem um alto valor financeiro, né? E uma outra, aí o que a gente pensou de fazer uma coisa móvel, colocar um barquinho com os sensores e fazer esse barquinho percorrer uma lagoa, um rio e etc. E a gente estaria na margem do rio com um notebook, por exemplo, capturando esses dados. Agora, em 2019, a gente evoluiu um pouco essas arquiteturas, tá? A gente estava interessado não só em monitorar a água, mas a gente também está interessado em monitorar o solo e o ar, tá? Então, para isso, a gente criou essas arquiteturas aqui, ainda com um sistema fixo e também com um sistema móvel. Essa arquitetura ela se comunica de forma cabeada. Você tem um gateway ligado a um computador que vai estar ligado à internet e passa isso tudo para a nuvem. Mas aí você tem os nós espalhados que eles se comunicam com esse gateway de forma sem fio, tá? Uma rede Wi-Fi. E a gente também pode fazer a mesma coisa usando diferentes nós acoplados num barco, e esse barco vai estar fazendo esse monitoramento todo no rio, ou um carro fazendo um monitoramento do solo, um drone, etc. Tá? Então a gente melhorou um pouco essa arquitetura, é bem parecida ainda, mas a gente permitiu que essa comunicação ela fosse um pouco diferente, porque no caso anterior, os nossos nós eles eram bem restritos. A gente desenvolveu, né, módulos, né, o gateway, um nó de armazenamento e os nossos nós de sensores e a questão da comunicação.
Tá? Aqui eu coloquei GPS plataforma inicial porque a gente está interessado também em deslizamento de encostas. O sistema que a gente desenvolveu, né, que é o sistema Pro+, ele funciona com esse gateway, que é ele vai permitir que a gente pegue as informações dos nossos sensores, né, codifique, transforme ela num padrão e passe para a nossa rede Ethernet. Tá? Esse gateway ele é baseado no Atmega 328P, tá? Que esse é o microcontrolador do Arduino. Então a nossa ideia quando a gente criou esse gateway era deixar ele ainda mais barato do que usando o Arduino. Então a gente criou um sistema ainda mais barato. Posteriormente, a gente já está desenvolvendo um outro sistema baseado no ESP32 que deixa ainda mais barato, porque esse componentezinho aqui que permite a gente a trabalhar com a rede sem fio, que é o XBee, ele é mais caro, né? Então quando eu vou trabalhar com ESP32, esse custo fica ainda menor, tá? O nosso storage ele também é baseado no Atmega, aqui está a arquitetura do storage, tá? Então eu tenho simplesmente um cartão SD ali, uma interface de rede sem fio, né? Eu posso ter ele acoplado no meu sistema ou eu posso ter ele acoplado num drone, num barco autônomo, tá? O grande gargalo do nosso sistema hoje é a questão da comunicação sem fio, tá? Ela hoje é feita com XBee, que é um módulo de radiofrequência que trabalha com padrão Zigbee I3E 802.15.4, tá? O XBee ele tem um limite de alcance restrito. Se você quiser alcances maiores, ele fica bem mais caro. Tá? Hoje você já consegue trabalhar com outros tipos de módulos para comunicação sem fio. A gente trabalhou também com a questão de verificar o gasto de energia da rede sem fio, então a gente desenvolveu também alguns algoritmos que eles economizam energia em rede sem fio, isso para o caso de rede fixa, né, dos meus sensores, eles serem colocados de forma fixa dentro de um rio ou dentro de um lago. Tá? Então a gente tem hoje algoritmos que eles otimizam isso, então a gente tem uma economia de 10% mais ou menos de bateria, tá? O que permite a gente, ao invés de ter que trocar de 2 em 2 meses a bateria, a gente conseguiria trocar essa bateria de 3 em 3 meses, mas a gente fez um estudo envolvendo placas solares, mais adiante eu vou apresentar isso também. Então, hoje o nosso sistema ele trabalha com a ideia de redes sem fio, né? Onde eu tenho alguns terminais, alguns roteadores e alguns coordenadores. Os terminais eles seriam responsáveis por capturar toda essa informação da água, o oxigênio dissolvido, pH e etc. Os meus roteadores eles vão permitir que essa informação ela saia do nó terminal, passe por diferentes pontos e chegue ao meu coordenador, que é o cara que vai estar responsável por divulgar essa informação na nuvem, ou no aplicativo, ou no computador local e etc. O modelo desses nós que a gente colocou ali, eles são, o modelo do nó basicamente é esse daqui. Então eu tenho um microcontrolador, né, que ele tem vários sensores de, né, porta I2C ou sensores digitais, tá, ou sensores analógicos, tá? Ele também tem uma interface que permite a comunicação sem fio e tem aqui embaixo a fonte de energia, né? Aqui no caso a gente trabalhou com fonte de energia de bateria, mas a gente já fez o estudo agora para migrar para o módulo solar. Aqui são os sensores que a gente utilizou, tá?
o sensor de oxigênio dissolvido, de pH e de condutividade elétrica. No caso, condutividade elétrica acaba fornecendo para a gente a salinidade, né? E esse daqui foi o módulo que a gente desenvolveu. Tá? A gente ainda utiliza ele, esse módulo é desde 2015. Os novos sensores, etc., foram colocados, mas a ideia de encapsulamento é a mesma até hoje. Isso daqui é uma animação mostrando qual seria a nossa ideia, né? É um barco puxando o sensor e o sensor está ali com todos os atuadores ali dentro. Esse daqui foi um experimento que a gente fez na Lagoa de Emboacica, em Macaé. Aqui tem até um sensor, né, profissional que a gente verificou, porque a gente tinha desenvolvido um sensor de condutividade elétrica que a gente percebeu que não ficava muito bom, então a gente acabou optando por utilizar um para o Arduino mesmo de um custo um pouco menor. E o que a gente conseguiu? A gente conseguiu avaliar, por exemplo, o nosso sistema. A gente avaliou a componente, o consumo elétrico de cada componente do nó. Então, por exemplo, só o Atmega ele consome 1 miliwatt, enquanto que a gente tem um consumo bem mais alto para o XP. Eu tenho um consumo bem mais alto por XB e tinha um consumo. Então eu tenho um consumo bem mais alto também para o GPS, se eu quiser ter o posicionamento dos sensores. A gente desenvolveu a parte também computacional, isso daqui é o nosso sistema. Aqui eu tenho, né, tá representando o sensor, né, de condutividade. A gente fez alguns experimentos em laboratório, jogando sal na água, então eu tenho alguns picos, né? Isso daqui é ao longo do decorrer de vários meses, de vários dias, isso daqui. Eu fiz a troca da água e aqui mostrando onde que esse monitoramento estava ocorrendo. Tá? Aqui eu tenho a questão do GPS, a gente fez uma integração com o Google Maps para poder exibir também o local onde o sensor está localizado. Aí aqui mostrando um experimento que a gente fez no laboratório, a condutividade, né? Aqui a água ela estava sem nada e em um dado momento a gente jogou uma certa quantidade de sal, né? Ela se manteve constante e logo em seguida a gente lançou também uma quantidade maior de sal. Aqui são as publicações. A gente teve uma publicação em 2017 numa escola de sistemas de informação. Esse aqui foi um trabalho inicial envolvendo alunos do nível técnico. Hoje a gente está terminando de escrever um artigo para submeter para a revista I3E Latinoamérica, avaliando o sistema, a questão do protocolo do Zigbee, como é que a questão da energia, dos sensores em si, a calibração dos sensores. A gente também está escrevendo um artigo para monitoramento de uma fazenda orgânica, né, lá na Universidade Rural. E a gente também está analisando, a gente está fechando um artigo de análise da questão da comunicação dos algoritmos de economia de energia para o caso do Arduino do XBee. A maioria dos artigos eles fazem avaliações utilizando simuladores e a gente está fazendo isso com aproximadamente 20 nós, né? Então é uma avaliação real. Aí a gente ainda não definiu para onde que a gente vai submeter esse trabalho. Basicamente é isso. Eu agradeço a oportunidade. Desculpa ter me alongado. Eu tentei ser superficial para poder falar tudo que a gente está desenvolvendo, mas eu me coloco à disposição para trocar e-mail aí, fazer reuniões com quem tiver interesse nesse assunto.
Tá? Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao Jader e obrigado ao Wagner. Tchau, pessoal.